aqui presente nesta casa mais uma vez. Irmão, sem perda de tempo, que o tempo não nos espera. Abram vossas Bíblias em 2 Pedro, no capítulo 3. Deus fiel. Amém? Vamos ler do 1 até 15. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias consciências, e dizendo, onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso. Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se guardam para o futuro, até o dia e da perdição dos homens. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, guardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que ele foi dada. Amém? Os irmãos podemos assentar. Aleluia. Este capítulo, ele revela Pedro
como um pastor amoroso que cuida de suas ovelhas. Isso é o que hoje em dia nós vemos poucas vezes, porque a maioria dos pastores hoje em dia eles pregam, como já vou falar aqui várias vezes, eles pregam chave de casa, chave de carro, fica falando, fica dando, como é que eu posso dizer? Fica dando esperança de algo que talvez não aconteça. Isso pode tanto acontecer como não pode. Mas mesmo assim, alguns desses pastores de hoje em dia dizem que isso vai acontecer. Que eles estão com a visão de que vai acontecer. No final eles não estão tendo visão nenhuma e eles só querem ganhar. Ele só quer ganhar. Às vezes ele quer ganhar dinheiro, às vezes ele só quer ter mais pessoas dentro da igreja para dizer que ele ganha muitas almas. Mas no final de tudo, ele pode estar ganhando o corpo da pessoa, pode estar ganhando a carne dela. Mas a alma dela pode ser. A alma dela, ele vai estar trazendo o corpo, mas ele não vai estar levando ele ao céu. Vai estar levando ele para um lugar pior, talvez. E muitos desses pastores gostam de dar esperança para a ovelha, porque, tipo assim, se a ovelha sair da igreja, ele perde o lucro dele. Ele perde mais uma pessoa. E aí, geralmente, essas pessoas que saem da igreja porque o pastor não está pregando aquilo que ele quer, são essas ovelhas rebeldes, que são pessoas que não querem aceitar a palavra de Jesus. Eles só querem receber o que eles gostam de ouvir. Mas Pedro não era esse tipo de pastor. Pedro, ele era um pastor que gostava, que ele queria que as pessoas quisessem saber mais sobre Deus. Pedro, ele não queria perder uma alma, Pedro vontade. Pedro queria ganhar muitas almas para Jesus. Mas infelizmente, pelo mesmo motivo, porque não querem ouvir a palavra verdadeira. Eles só querem ouvir o que tem a ouvir de Deus. Eles só querem ouvir chave de carro, chave de casa. Eles só querem ouvir bênçãos para eles. Mas eles não querem saber de bênçãos espirituais. Eles querem saber de bênçãos para eles. Porque eles acham que se eles entrarem nesse tipo de igreja, que pregam esse tipo de coisa, eles vão ganhar muito mais rápido. Por exemplo, se eles olhassem agora, o irmão Antônio é da igreja,
pessoa que todas as ovelhas dele, ele amava, ele tinha carinho, ele tinha compaixão pela ovelha dele. Poucos pastores são preservados porque querem pregar coisas do coração deles para ganharem coisas para eles. Mas também bastantes pastores têm coisas que muitos desses pastores que pregam coisas que não tem nada a ver com a igreja, alguns desses pastores, eles têm amor no coração, eles têm compaixão pela ovelha, eles têm esperança de que eles vão conseguir ganhar mais almas para Deus. Eles têm a esperança que eles vão conseguir mudar a vida daquela ovelha. Eles têm a esperança que eles algum dia vão conseguir cumprir a missão deles. E eu tenho certeza absoluta que esses tipos de pastores, lá na frente, eles vão conseguir a missão. Eles vão conseguir a vida. Eles vão conseguir o que eles querem de acordo com a palavra. Mas para isso, esses pastores têm que ter fé nele. Esses pastores, eles têm que seguir de acordo com a Bíblia. Porque como meu pai já disse várias vezes aqui, a Bíblia, ela é um manual, ela é um livro de instrução para que você possa ter o seu local, para que a sua alma possa ir para o céu. Que é um lugar muito melhor do que aqui. Pode ter certeza disso. É um lugar muito melhor do que a terra. Mas para isso, esses pastores, eles sabem que eles precisam cumprir com a missão deles aqui na terra primeiro, para depois eles poderem ganhar, para depois eles poderem vencer e terem a vida eterna deles. Nada na vida, nada para Deus, nada para nós, na verdade, somos dele, nada para a gente aqui na terra vai ser fácil. Nada. Nós precisamos lutar. E tem que ser uma luta que a gente não perde. Porque se a gente perder essa luta, a gente perde tudo que a gente luta. A gente perde a nossa vida eterna. A gente perde o nosso amor. A gente perde a nossa compaixão. A gente perde Deus. Deus, ele se afasta da gente. Por isso que nós temos que ganhar essa batalha. Glórias a Deus. Mas continuando, Pedro, ele queria que os crentes tivessem a mente esclarecida. Ou seja, a mente deles não fosse confundida pelas falsas doutrinas missionárias, pelas falsas doutrinas que são pregadas na igreja. Pedro, ele queria que as suas ovelhas tivessem que as suas ovelhas conseguissem aprender a verdade, que as suas ovelhas não caíssem nas mentiras desses pastores, vamos dizer, pastores corruptos. Pedro, ele queria que as suas ovelhas não caíssem nas mãos desses pastores. Pedro, ele queria que as suas ovelhas aprendessem a verdade, para que lá na frente eles não se arrependessem da má escolha que eles fizeram, da escolha de seguirem esses pastores, da escolha que eles tiveram de seguir um caminho que não era o caminho que
as ovelhas Pedro pensassem no que Deus pode transformar, do que Deus pode transformar a vida deles, do que Deus pode fazer pela vida. E muitas das vezes esses pastores eles pregam que, por exemplo, eu já peguei da internet, o pastor estava falando assim: eu acredito em Deus, eu acredito bastante em Deus, mas eu não acredito que ele vai ver. O pastor falando isso dentro da igreja para mais de 1 milhão de pessoas. E essas pessoas dizendo glória a Deus, sendo que ele mesmo estava falando que Deus não ia voltar, que ele não acreditava que Deus ia voltar. Mas, irmãos, não vamos acreditar nesse tipo de pastores. Deus vai voltar porque está escrito na Bíblia. Se está escrito na Bíblia que Deus vai voltar, ele vai voltar, porque é a palavra dele. E tudo que Deus promete, ele cumpre. Tudo que Deus promete na vida das suas ovelhas, na vida dos teus filhos, ele cumpre. Deus ele não é o tipo de pessoa que fala e não faz. Deus ele é a pessoa que faz, que fala, que faz e ainda faz melhor. Aleluia, Deus. Pedro, ele era o tipo de pastor que defende a doutrina do retorno de Cristo. Pedro, ele era o tipo de pessoa que nas pregações dele, ele falava: eu creio que Deus vai voltar. Eu creio que Deus ele vai nos levar para o céu com ele. Eu creio que Deus ele vai transformar a nossa vida. Eu creio que Deus ele vai nos dar a vida eterna. Glória a Deus. Pedro ele não era esse tipo de pessoa de chegar na igreja e falar assim: está escrito na Bíblia, mas quem escreveu a Bíblia foi o homem. E a maioria dos homens são mentirosos. Mas a pessoa que escreveu na Bíblia, ela recebeu essa mensagem de Deus e escreveu para que a gente hoje, em dia, pudesse ler e entender que Deus ele vai cumprir o que ele falou. Mas infelizmente muitas dessas pessoas não creem que Deus vai voltar. Dizem que Deus não vai, ele não vai voltar. E eu tenho dó dessas pessoas, desse tipo de pessoa que acredita que esses pastores mentirosos dizem a Bíblia. Eu tenho muita dó. Eu fico pensando, será que essa pessoa realmente vai acreditar no que ele está falando? Sério isso que ela vai acreditar? É possível que ela vai acreditar nesse mentiroso, nesse enganador? Eu acredito que ele vai acreditar. Eu muitas das vezes oro dizendo para Deus para que Ele não deixe as pessoas caírem nesse tipo de golpe. Porque o inimigo, ele é astuto. Ele não ataca direto. O inimigo, ele é muito diferente de Deus. O inimigo, quando ele quer levar mais gente com ele, porque na Bíblia diz que no dia do juízo final, o diabo ele vai ser lançado no fogo ardente. E que esse tipo de pessoa vai ser lançada com ele. Então nós temos que orar pedindo para Deus para que essas pessoas não possam cair nesse tipo de mentira, porque senão o diabo ele vai ter o que ele quer. Ele vai levar mais gente com ele no fogo. E muitas das pessoas vão perder a vida eterna por causa dele.
causa do diabo. Porque o diabo, como eu já disse, ele é astuto. Ele não ataca direto. Ele sempre vai de pouquinho em pouquinho. Porque de pouquinho em pouquinho ele vai conseguir levar a pessoa. Ele vai conseguir trazer. E quando ele consegue, por completo, 100%, a pessoa não. Muitas das vezes, a pessoa já não tem mais chance de se desviar do diabo. O diabo já dominou aquela pessoa, a pessoa já morreu. Foi pro inferno, não tem como mais ela voltar e pedir perdão a Deus, pedir para Deus mudar, porque ela já vai estar no inferno. E nada do inferno consegue voltar para Deus. Principalmente as almas que se perderam, elas não vão conseguir mais voltar para a terra. As almas que já se perderam, que já foram para o inferno, elas não têm mais volta, infelizmente. Elas não têm mais volta. E essas pessoas vão ser as pessoas que o diabo conseguiu levar. Claramente, o diabo ele não vai conseguir levar tudo. Você pode ter certeza que vai ter bastante água para você levar. Mas também bastante água vai morrer. Isso chega a nos deixar tristes. Isso é motivo da gente ficar triste. Saber que mais uma alma se perdeu, mais uma alma foi. Saber que Deus perdeu mais uma alma é triste. Para Deus, perder uma alma é como se fosse um aperto no nosso coração. Quando a gente perde um membro da nossa família que a gente estava ali, a gente não sente aquele aperto no coração. Tem vezes que a gente até chora. Então, alguma dessas pessoas que foram para o céu, elas sentem que elas conseguiram cumprir a missão dela, mas ajudar outras pessoas a cumprir dela. E Deus, quando Ele percebe que Ele perdeu mais um, tá? Assim como nós ficamos abalados quando perdemos um familiar, Deus ele fica muito abalado quando Ele perde mais uma alma, quando Ele perde mais um filho. E para vocês que são pais, a gente entende a dor de vocês quando vocês perdem um filho. Deus principalmente, porque quando vocês perdem um filho, quando Deus perde um, Ele sente a mesma dor que vocês. Ele sente que ele perdeu, que ele infelizmente perdeu mais um filho dele, o diabo. Que nós possamos lutar para que nós não possamos perder a nossa vida, para que nós possamos lutar pela nossa vida eterna, para estarmos lá com Deus. Glórias a Deus. Amém? E é isso que eu deixo para a meditação da igreja. Vamos lutar pela nossa vida eterna. Vamos lutar pelo céu. Vamos lutar por estarmos com Deus mais uma vez. Só que dessa vez mais próximo. Nós possamos estar no mesmo local que Ele, que é nos céus. Que nós possamos estar no paraíso. Nós temos que lutar para estarmos com Ele lá. Então, irmãos, vamos lutar. Vamos ter mais ânimo para que nós possamos estar com Deus no céu.
ao Senhor e